te dou outro. Não ri. Bastante equipamento. Se Deus quiser, nós vamos ganhar isso aí. Você quer mandar algum recado pra torcida brasileira? Quero. Ai pessoal, de boas, eu irei começar mais uma teoria no canal, espero que gostem, então vamos começar. Era mais um dia normal no Rio de Janeiro, e eu estava jogando bola na rua, eu e meus amigos. O jogo estava muito quente, habilidades tinha de sobra, eu faço os movimentos, que eram bastante ignorantes. Então ficamos jogando sem mínimo de respeito, então damos uma parada para descansar. E então, quando menos esperávamos um tiroteio aconteceu, eu falo para todos se abaixarem e irem para debaixo dos carros, mas então eu vejo a minha irmã perdida no meio da rua, e eu vou até ela. Eu chego e a levo para casa, mas antes de entrar, eu sou atingido por uma bala perdida, a bala me acertou no coração, e eu aos poucos fui perdendo a consciência, enquanto que eu escutava o choro da minha irmã. Então, eu faleço. E então eu acordo com um susto, e penso, isso foi apenas um pesadelo, mas eu noto que eu estava em um lugar muito diferente, este lugar estava coberto por neve e gelo. Eu me levanto um pouco assustado, e vejo em minha volta para ter certeza onde eu estava, mas eu não sabia, então uma entidade se aproxima de mim, e ela se apresenta, prazer tio Hazuki, e eu falo, onde eu estou? Você foi morto enquanto protegia a sua irmã. Eu vi tudo e decidi te dar uma nova vida. Uma nova vida. O que quer dizer com isso? Não fique tão alerta, você já está morto, eu apenas quero que você realize seus desejos e seja feliz. Entendi, mas como eu posso realizar isso se eu estou morto? Não se preocupe, eu vou providenciar. Bem, você está em um mundo completamente diferente do seu antigo. Aqui você pode usar magias e tudo mais. Sério que brabo, como eu uso magia? Bem, agora você não pode, mas basta que eu te faça ter magia. Então vamos começar, vou explicar mais uma vez. Você está em Black Clover, esse é um mundo de magias, cavaleiros mágicos, guildas e tudo mais. Eu te darei 3 desejos, então me fale, quais são os seus desejos? Então eu dou um grande sorriso, mas antes de eu falar, a entidade fala, não pode. Esse seu desejo que você iria pedir agora não pode ser cumprido. Tente pedir algo mais normal, ok? Então eu deixo em suas mãos, ok? Tem certeza? Sim. Eu não estou conseguindo pensar em nada. Eu acabei de falecer. Eu só penso em tiroteio. Então está certo, eu vou te dar alguma magia, habilidade, e uma aparência diferente. Então está preparado? Estou sim. Então a entidade estrala os dedos e eu sou mandado para algum lugar do mundo de Black Clover. Então eu apareço em uma floresta. Então eu falo, mas que droga, eu não apareço em um lugar mais movimentado. Então eu ando por alguns minutos, mas eu ainda estava na floresta. Caralho, essa floresta é muito grande. Então eu continuo andando por mais algumas horas, até que eu escuto um grito muito alto. Eu penso, deve ser um animal selvagem desse mundo. Então eu me aproximo bem devagar e quando eu vejo bem, era apenas um garoto que estava treinando. Eu fico um pouco mais aliviado. Mas então ele grita novamente e eu falo, eu tenho que manter distância desse cara. E então eu continuo andando pela floresta até que eu saio de lá, e vejo um pequeno vilarejo. Eu observo eles, mas quando eu iria entrar o Asta me vê e diz, quem é você? E então eu falo, não era tu que tava treinando na floresta agora há pouco? Asta diz, era eu mesmo. Escuta mano, eu tô com um pequeno problema. Eu estou sem ter para onde ir. Tô com fome e também não tenho nenhum lugar onde eu possa comer e dormir. Então Asta diz, eu acho que você pode ficar por um tempo no orfanato, mas você vai ter que ajudar de alguma forma. Beleza, eu vou ajudar no que eu puder. Então eu e Asta caminhamos até o orfanato. Quando eu chego lá as crianças ficam me encarando. Então eu falo, fala aí molecada, eu vou passar um tempo com vocês. Então Nash diz, o que quer dizer com isso? Então antes de eu responder Asta grita, e Uno eu te desafio, você não vai me vencer. E Uno fala, você vai perder Asta.
E então Asta ataca, mas Yuno usa sua magia de vento e faz com que o Asta subisse no ar e em seguida caísse no chão. Eu vendo isso eu fico surpreso, e pergunto, isso foi magia? Como você fez isso? Então Nash diz, ué, você é igual Asta. Igual a ele. O que quer dizer? O Asta não possui poder mágico, e também eu não sinto nenhuma mana vindo de você. E então eu falo, deve ser porque eu estou morrendo de fome. Daí a Lily aparece e pergunta ao Yuno, quem é aquele? Yuno diz, eu não sei, mas foi o Asta quem o trouxe pra cá. Então a Lily pergunta ao Asta, mas ele se ajoelha e grita para ela pedindo em casamento. E eu fico bastante constrangido com essa cena, então eu falo, Asta, se você quer conquistar a cremosa, não deveria se comportar dessa forma, e o que eu fiz de errado, tá tudo errado. Você primeiro precisa ter, mas antes de eu completar a minha frase, o padre Orsi chega e pergunta o que está acontecendo, e então eu falo, bem, senhor padre, eu estou precisando da ajuda de vocês, eu posso ficar só por uns dias aqui, eu prometo me comportar. Então ele diz, bom, o nosso dever é ajudar quem precisa, você pode ficar, mas antes eu posso saber o seu nome. Então um nome me vem à cabeça e eu falo, meu nome é Shin, bem curto e fácil de lembrar. Então todos nós entramos no orfanato, e Asta me apresenta as crianças, eu as cumprimento e fico brincando com elas. Então jantamos e dormimos. No outro dia eu estava do lado de fora, pensando em que tipo de poder eu tenho. Eu pego um pedaço de pau que estava no chão, e com ele eu faço uma espada de madeira e começo a treinar. Enquanto eu treinava as crianças me observavam, então eu faço vários movimentos que deixa as crianças de boca aberta, e eu continuo treinando até que Asta me vê e fala, Xiii, vamos treinar. Eu tomo um susto e falo, seu idiota, pra que gritar tão alto, ainda são 5 horas da manhã, deixa isso pra lá, vamos treinar juntos. Parece que você não possui magia. Quem disse que eu não tenho magia? Ué, você possui mana? Então eu viro o rosto para o lado e falo, claro que sim, eu sou foda. Ah é? Então me mostra. Tá certo, vou mostrar. Então eu tento fazer, mas eu falho miseravelmente. Asta fica tirando sarro de mim, e eu falo, tu também não tem garaio, fica na tua aí. Acha que pode me zoar, mas eu sou bem melhor que você na arte da espada. É ó que vamos ver, eu te desafio. Ótimo, vamos ver de uma vez por todas quem é o melhor. Então eu e Asta lutamos. Asta é bem rápido, mas seus movimentos são bastante previsíveis, e eu consigo desviar sem problemas. Todas as crianças do orfanato ficam olhando para nossa luta, e Nash diz, ué, qual a graça de ver dois perdedores sem magias lutando? Então Reika diz, olha, Yuno também vai participar. Ó que você disse, agora sim ficou interessante. Então eu falo, Yuno, você também vai entrar nessa, é melhor não me subestimar. Então Yuno usa sua magia de vento em mim e Asta, e faz com que Asta seja empurrado para longe, mas eu consigo resistir ao vento, e fico de pé. Então Yuno usa uma magia mais forte, mas então eu com uma mão consigo cancelar a sua magia. Yuno fica bastante surpreso, e eu fico ainda mais surpreso que ele, e falo, eu posso anular magia com essa mão. Então eu tento fazer alguma magia, mas sem sucesso. Yuno me ataca com sua magia novamente, mas dessa vez ele usou tudo que tinha. Então eu tento mais uma vez, e consigo criar uma parede de gelo. Então após eu fazer isso, as crianças, Asta e Yuno ficam desacreditados. Então eu congelo o chão em minha volta. E Yuno voa para escapar disso. Então eu estendo a minha mão em direção do Yuno. Mas antes de fazer ok, eu estava pensando, eu toco no chão com a minha outra mão, e faço com que meu próprio gelo se desfaça. E então eu fico sorridente. E o Asta, que estava perto, me olhando com uma cara de desacreditado, fica falando, Karakashi, isso foi demais, mano. Como você conseguiu fazer isso? Eu pensei que você não possuía magia. Então eu falo, pra falar a verdade, nem eu sabia que eu tinha esse poder. Mas agora o que eu posso fazer é me aprimorar. Então Yuno desce-me pergunta, como foi que você conseguiu repelir a minha magia de vento? E eu falo, quando eu usei a minha outra mão, eu fui capaz de anular a sua magia e a minha também. Sem falar que eu consigo usar magia de gelo. Então depois de explicar ao Yuno e Asta
a irmã Lily chega e nos chama para almoçar. Então todos nós almoçamos, e as crianças ficam me falando: Shin, aquilo foi incrível. Você devia ir pegar seu grimório e fazer o teste para os cavaleiros mágicos. Eu falo: eu irei, mas por enquanto eu vou treinar mais um pouco. Então depois de um tempo, eu estava na floresta meditando, e então a entidade entra em contato comigo. Ela diz: você parece ótimo, Hazuki. E eu falo: como que funciona esse meu poder? Você me deu uma habilidade bem da hora. Claro, mas agora você tem que treinar bastante. A sua magia de gelo está no nível básico, então treine. O nível de poder nesse mundo está além do seu poder atual, mas não fique triste. O seu poder de anular magias é um belo triunfo diante dos seus futuros oponentes. Mas preste atenção, você só poderá anular magias que seja de acordo com seu nível atual. Caso alguém com um poder muito maior que o seu te atacar, creio que você não irá conseguir anular a magia dela. Afinal, você não anula a magia de fato, é algo mais como absorver. Então você tem um limite para o uso dessa habilidade. Entendo, valeu pela explicação, mas como eu fico mais forte? Faça como quiser, treino é treino, você vai superar isso. Bom, então é isso. Boa sorte. Então a entidade desaparece. Então eu continuo a meditar, até que o Asta aparece e grita no meu ouvido: Shin, vamos voltar, você vai lutar comigo. Para com isso, mano, eu tô meditando aqui. Meditar pra que caralho? Assim você nunca será o Rei Mago. Eu nunca disse que iria ser o Rei Mago. Não me entenda mal, Asta, mas eu não tenho interesse nisso no momento. Tá falando sério? Por quê? Então Asta fica falando, gritando sem parar, e eu apenas tapo meus ouvidos enquanto eu saía de lá. Enquanto isso, Yuno estava ajudando no orfanato. E então eu e Asta chegamos. Nashi diz: vocês apenas ficam de bobeira, venham ajudar também. Então eu falo: ó, que você disse? Perdão, mas eu não ouvi nada, eu tô surdo. Asta dá um tempo, mas daí o padre Orsi chega e diz: hoje vamos ter um belo banquete na janta. Então todas as crianças ficam felizes. Eu fico observando, e então as crianças me puxam para jantar. Então nós jantamos enquanto Asta e eu ficamos fazendo graça, e todos riam. Então o padre diz: amanhã será um dia importante. Yuno, Shin, ok? Vocês serão a salvação da igreja. Então Asta fala: e quanto a mim? Então Nashi diz: Caí na real, Asta, você é a única pessoa que eu conheço que não é capaz de usar magia. Então a irmã Lily diz: a cerimônia de laureade está chegando, então não desanimem. Quando pegarem os seus grimórios tudo vai ser diferente. Então terminamos por lá, e então no outro dia logo cedo eu, Asta e Yuno vamos até a cerimônia onde iriam ser entregues os grimórios. Chegando lá se inicia a cerimônia. Então um velho ancião fala: bem-vindos, meus jovens, hoje vocês iniciam uma jornada. É um prazer, eu sou o mestre dessa torre Grimório. Bem, nós nunca tivemos um rei mago nascido nessa região e nem mesmo alguém que tenha conquistado destaque entre os cavaleiros mágicos. Então eu espero que pelo menos um de vocês se torne o próximo rei mago. Bem, agora é a hora de serem laureados com os grimórios. Então vários grimórios brilham e vão em direção de seus portadores. Então Asta fica de joelhos esperando por seu grimório, mas ele não vem. E então um grande brilho aparece diante de Yuno, e então o lendário grimório de 4 folhas aparece. Todos ficam surpresos por ele ter o grimório lendário. Então Yuno fala: eu serei o rei mago. E eu fico sem entender nada. É daí que o dele tem 4 folhas. Shin, você não recebeu o seu grimório? E eu falo: ainda não. Que estranho, mas parece que você e Asta não possuem grimórios. Então eu fico na espera do meu grimório, e então Asta fala: Yuno, eu serei o rei mago, e você é meu rival. Então todos dão risadas. Yuno fala: não se iluda, Asta, você não tem chances contra mim. Então todos ficam eufóricos com seus grimórios, e enquanto todos saiam de lá, Asta e eu éramos os únicos que ainda estava esperando os nossos grimórios. E então eu falo: parece que eu não tenho um. Acho que eu vou andando. Asta fica um pouco triste, e então Asta diz: beleza, Shin, pode ir na frente, eu ficarei mais um pouco. Quer saber de uma coisa? Eu não sei muito sobre esses grimórios, mas parece que o grimório é muito mais importante do que eu pensava. Asta olha para mim e diz: ué, você não tem um grimório? Como assim? Você usou magia naquele dia? E eu sei lá, mano, parece que eu não fui escolhido. Vamos, mano, temos que voltar. Enquanto isso, Yuno foi surpreendido por
2 figurantes que estavam com ciúminhos. Então eles falam que o Yuno era a escolha e que não devia ter um grimório. Então eles atacam o Yuno, mas então o Yuno se defende de seus ataques com enorme facilidade. Então o Yuno usa sua magia e ele sai correndo, até que uma pessoa com correntes em sua volta captura um dos figurantes e toma o seu grimório. Yuno observa, e a pessoa misteriosa ataca Yuno. Yuno tenta se defender, mas foi em vão, e então ele acorrida Yuno e restringe a sua magia, o deixando impotente. Ótimo, agora o lendário grimório é meu. Mas então eu e Asta aparecemos. Eu falo, olha só, parece que Tino está com problemas. E então Asta desce e cai de cabeça no chão, e eu falo, tu quer morrer, Garai? Então a pessoa misteriosa dá uma risada, mas então eu rapidamente saco a minha espada de madeira e ataco, mas as suas correntes o protegem de meu ataque. Que engraçado, você queria me acertar com isso. Que infantil. Então Asta vai até Yuno, mas as correntes o captura também. Asta tenta se solta, mas não funciona. Então eu falo, desgraçado, eu vou ter que usar isso. Mas antes um grimório comum na aura negra e vermelha aparece diante de Asta. Eu fico olhando e o cara das correntes também. Ué, Asta tem um grimório e ele nem possui magia. Então Asta tira uma espada do grimório e corta as correntes. E em seguida ele acerta o cara das correntes e faz com que ele fique inconsciente. Então Asta diz, consegui, esse é meu grimório, que da hora, agora sim eu vou me tornar o rei mago. Então eu e Yuno ficamos surpresos por Asta ter um grimório e eu fico ainda mais surpreso por ele ter e eu não. Então Asta e Yuno falam, ó, que foi Shin? E eu falo isso enquanto caía uma lágrima. Então nós voltamos para a igreja, e lá o padre e a irmã haviam preparado um grande banquete para celebrar. Então todos ficam felizes, e eu fico um pouco deprimido. Nashi pergunta, eu sei que é difícil para você, Shin, até o Asta conseguiu um grimório, mas você não. E eu falo, vai tomar no cu. Então Asta e Yuno ficam tirando onda comigo, e então eu entro na brincadeira e todos ficaram rindo. E então eu falo, eu agradeço a todos por me acolherem. Eu farei o possível para retribuir isso a vocês, padre, irmã e todos vocês. Muito obrigado. Mas eu falo, mas então por que o Asta e Yuno têm grimórios e eu não? Isso não é justo. Então Asta fala, você tem que treinar mais. Não se preocupe, Shin, o exame dos Cavaleiros Mágicos é daqui a 6 meses. Nesse tempo eu tenho certeza que você já terá o seu grimório. Então eu fico um pouco aliviado e falo, você está certo. Bem, vamos comemorar. Então se passa 5 meses e faltava apenas 3 dias para começar o exame, e eu estava treinando normalmente como uma espada de gelo. Eu evoluí bastante nesse tempo, mas ainda não recebi o meu grimório. Sem o grimório eu não vou poder participar do exame. Então Asta e Yuno partem para a capital, e eu fico por lá. A irmã fala, Shin, você ainda não recebeu o seu grimório, mas porque você é bem habilidoso. Nashi diz, eu também não sei o porquê. Então eu fico pensativo. Bem, deve haver uma explicação para isso, mas não se preocupem, eu estou bem. Eu vou até a floresta para treinar e refletir um pouco. Então eu vou até a floresta e fico por lá até o anoitecer. Então quando eu iria voltar, a entidade entra em contato comigo novamente e diz, olha só quem está aqui, você de novo. Você chegou em boa hora. Eu não sei qual motivo, razão, circunstância, causa, pretexto de eu não possuir um grimório. Então a entidade me diz, a resposta é simples. Simples? Como assim? Você tentou ir para a Torre Grimório de novo? Claro que sim. Mas eu não obtive resultado algum. Bem, eu posso resolver isso pra você. Tá falando sério? Sim, eu estou. Bem, vamos começar. Então a entidade recita um encanto, e eu fico esperando o resultado. E então um grimório aparece em meu pescoço, e esse grimório é bem incomum, pois ele era um cordão, mas que se transforma em um livro. Então eu fico eufórico, e falo, finalmente eu tenho um grimório, mas por que eu não consegui uns daqueles da torre? Então a entidade fala, bom, por causa de sua magia ser muito além daqueles grimórios, então eu fiz esse especialmente para você. Eu agradeço, muito obrigado, eu nunca irei me esquecer disso. Ótimo, então façam um bom uso dele. Até mais.
Então eu volto para a igreja. Nash e as outras crianças junto com a irmã e o padre estavam preocupados comigo, pois eu estava demorando para voltar, e então eu chego. Mas quando eu iria levar um sermão, eu falo com um grande sorriso no rosto: aqui está o meu grimório. Então todos ficam surpresos por eu ter um grimório de 4 folhas, e todos ficam felizes. O padre começa a chorar enquanto dizia: primeiro Yuno e agora você, Shin. Temos 2 pessoas com um grimório lendário. Vocês são orgulho da nossa humilde igreja. Então Nash diz: então você também vai partir? Sim, eu irei partir amanhã. Ainda tenho tempo, certo? Boa sorte, Shin. Então o tempo se passa e já era o outro dia. E então eu me despeço deles e parto para a capital. Eu levei 2 dias para chegar lá, pois eu fui correndo até lá. Então eu chego na entrada de inscrição para o exame. Eu me registro. Certo, me mostre o seu grimório. E está bem aqui. Então eu mostro. O cara me deixa passar. Então eu entro e fico olhando em volta e admirando aquele lugar. Então eu vou até a arena e vejo Yuno e Asta. E ai, rapaziada, de boas. Ué, Shin, você veio? Claro que eu vim. Eu consegui o meu grimório e estou pronto para fazer o exame. E você, Asta, conseguiu fazer alguma magia? Ainda não, mas eu tenho um grimório. Isso é tudo que importa agora. Certo, boa sorte. Eu ficarei ali. Então, os capitães se apresentam. Eu fico observando. Caraca, então esses são os capitães. Eles parecem ser bem fortes. Então o William dá início aos testes. Primeiro, voar em uma vassoura. Eu e Yuno conseguimos voar, mas Asta não saia do chão. Então no próximo teste, era um combate simulado. Opa, aí, velho, que gente boa, mano. Negritos e arroz, a melhor coisa que tem no mundo. Desgraça. Ah, não. Se você estiver precisando de um professor, me dá um toque. Vai não, não foi, aqui, aqui, O cara chama o meu número e eu vou à frente, mas ninguém levanta a mão. Então Asta e Yuno ficam surpresos por ninguém estar interessado em mim. E então eu sou rejeitado. Eu fico bastante frustrado. Peço por mais uma chance, mas ninguém me dá ouvidos, até que o Yami levanta a sua mão e diz: garoto, cadê o seu grimório? Você está escondendo ele. Até agora ninguém viu o seu grimório. Então eu falo: ué, ele está aqui. E eu mostro o meu cordão, que logo ele se transforma em um grimório. Então todos veem que o meu grimório era de 4 folhas. Então Yami diz sorrindo: entre para o meu esquadrão, garoto, eu te dei essa chance. Você agora faz parte dos Touros Negros. E os outros capitães ficam se perguntando: ué, ele tem o grimório de 4 folhas também, mas o desgraçado do Yami viu primeiro. Então Yami fica sorrindo e diz: peguei 2 novos integrantes para o esquadrão. Então ele dá uma risada maligna. Então termina o exame. Bom, pessoal, então é isso. Eu estou com alguns problemas, então tá complicado de editar os vídeos. Bom, espero que gostem dessa teoria. Então até breve.